Fala galera, chegando da reunião da SAF, foi aprovado os 5 nomes, tá galera? E pra surpresa, tá? Pra minha surpresa, eu achei que essa eleição seria bem acirrada. Assim como foi no pleito passado, 98-7, tá? Dos votantes, só 7 foram contra os nomes. Lembrando que nessa reunião não tinha como desaprovar só um nome, ou era os 5 ou não era os 5. Então isso, claro, se fosse por nome, poderia ser que tivesse sido mais votos contras, tá, gente? Mas, Léo, e aí? O que isso tem impacto ao Fortaleza? Primeiro, gente, o fato de ser 98-7 mostra força, mostra que meio que a galera se uniu, apesar de algumas falas contras, as pessoas entenderam que é momento de união. E nesses 5 nomes que foram colocados, uniu, acho que colocaram pessoas capazes que fez com que os conselheiros entendessem que era bom pro Fortaleza. A gente vê união, a gente vê força. Tá? Isso passa tranquilidade. Isso vai passar para comissão técnica e jogadores. Opa, os caras se ajeitaram, os caras se alinharam. Porque lá no fundo, o que importa pra gente é a bola. Tá? É a bola. É lógico que eu não posso vir aqui pra vocês e falar tudo que foi falado. Mas, cara, eu saí satisfeito de lá. Eu saí contente de lá. Porque eu vi que os 5 estão dispostos. Me surpreendi com a Aniele, ó, parabéns para a Aniele, respondeu as perguntas, tá? Os 2 médicos também se mostraram pessoas capazes, todos com muita formação, com um currículo absurdo. Foi até falado sobre por que nessa SAF não tem pessoas que entendessem mais de futebol. Mas lembrando, no conselho da SAF não precisa, mas claro, nos cargos aí sim. Aí a gente precisa ter um CEO, a gente precisa ter o diretor de futebol, tem que ter as pessoas que entendem de futebol para fazer as contratações, gerir o clube. O conselho da SAF é mais para gerir a empresa SAF. O conselho da SAF é mais para tomar cuidado com o CEO, para o CEO não fazer o que o antigo CEO fez. Tá? Porque no ano passado, no ano retrasado, o senhor tinha caneta. O senhor era o presidente, o senhor era o vice, o senhor era quem comandava na parada toda. Essa é a verdade. Então a SAF foi cobrada, a SAF foi cobrada, a SAF foi... falaram muito sobre isso, tá? Falaram muito sobre isso. Meu irmão, e aí, qual vai ser de vocês? Como vai ser o trabalho? Qual é o papel? Sobre o orçamento? Foi feito muitas perguntas e eu achei as respostas boas. Eu fiquei um pouquinho mais confiante do futuro do Fortaleza. Fiquei um pouquinho mais confiante. Principalmente na questão que foi muito falado lá, transparência. O Conselho do Fortaleza pediu transparência. E foi explicado, tá, gente? Foi explicado. Um deles, um dos 5, pegou o microfone e disse: gente, às vezes a gente não pode explicar uma negociação. Foi muito se cobrado sobre a transparência, sobre até essa negociação do Matheus Pereira e tal. Então ele disse: a gente não pode, enquanto não tiver contrato assinado, a gente não pode chegar e dizer: olha, isso é isso. Não podemos, não tem como. Então, assim, não dá pra dizer, não dá pra trazer pra mídia e desfazer: ah, isso é fake, isso não é fake, isso é fake. O Fortaleza vai passar o dia todo dizendo: isso é fake, isso não é fake. Essa página presta, essa não presta. Então, assim, saí de lá contente. Eu tava um pouco ressabiado, não fui com o meu voto preparado. Eu não sabia se votaria contra ou a favor. Mas eu acho que nesse momento, gente, a gente precisa de tranquilidade. Precisa de tranquilidade. Tá? Para o Carpini trabalhar, para o elenco trabalhar. Qual o planejamento da SAF? Chegar na Série B com o elenco pronto. Chegar na Série B, quando for começar a Série B, time definido, Carpini esteja tranquilo, com o elenco na mão, os caras com confiança, é a meta. Eles estão trabalhando muito para isso. Tá? Lembrando, alguns ativos, a meta de 60 milhões que o Fortaleza tem para bater
meta de 60 milhões que o Fortaleza tem que bater é durante o ano. Então o Fortaleza, como SAF, entende que alguns desses ativos ele precisa fazer esse distrato para baixar a folha, mas já outros não. Já outros o Fortaleza vai segurar porque vai ter mais 3 janelas durante o ano. Mais 3 janelas. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Então, olha, a reunião foi tranquila. Ah, sim! Quem chegou até aqui vai ter 2 furos, tá? Até quem era oposição voltou atrás. Desidério, que era um cara que era muito ali do, sabe, de tal, votou a favor. Outro que votou a favor, Alex Santiago. Estava lá como conselheiro e votou a favor dos 5 nomes que estavam lá. Então mostra união. Mostra que está se alinhando o Fortaleza, que historicamente, enquanto esteve desunido, sempre se lascou, mas quando se une em prol de um objetivo, as coisas melhoram. Então eu fiquei feliz por isso. Deus abençoe nosso Fortaleza, que as coisas andem, que tudo dê certo, que a vitória venha, que os gols voltem a acontecer e que o time engrene. Tá, galera? Reunião foi top. Saí mais contente, fiquem tranquilos. Pessoas altamente capacitadas estão lá para ajudar o Fortaleza sem ganhar salário. SAF não tem salário. Os 5 membros. Tá, galera? Boa noite a todos. Fui! Fala, galerinha! Passando aqui para falar para vocês, ó, da Leão1918.com.br. É o melhor lugar para você comprar suas blusas, material de jogo, enxovais, do basquete, do futsal. Leão 1918 é a melhor alternativa, tá, galera? Olhe, ajude quem ajuda o nosso Leão a ser grande. Ajude comprando na Leão 1918. Valeu!